do canal Fé ao Fideísmo. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Tais. Hoje nós temos uma enquete toda especial e nós vamos tratar sobre um assunto que é muito importante e tem a ver com a forma como a gente interpreta, estuda, pesquisa as narrativas bíblicas, os temas bíblicos. E nós temos aqui para falar sobre esse assunto o professor, pastor Classer Virmes. Ele tem sido nosso professor aqui do mestrado na área de hermenêutica e ele bondosamente se dispôs a nos ajudar nesse tema aqui e tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bem? Aproveitando, antes de passar para ele, gostaria de pedir que vocês compartilhem esse vídeo, entre lá no Facebook, na página Fé ou Fideísmo, clica no curtir para você receber os nossos artigos, as nossas postagens, os nossos vídeos e enquetes como essa, tá bem? Pastor Classer, é um prazer tê-lo aqui com a gente no canal Fé ao Fideísmo. Prazer também estar com vocês. Ótimo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse a sua formação, o que você faz atualmente. Ok. Olá, pessoal que acompanha o blog Fé ao Fideísmo. Eu sou o pastor Classer, como o pastor Gilberto falou. Atualmente eu sou professor do Novo Testamento aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sediado na FADBA, na Faculdade Adventista da Bahia, aqui em Cachoeira. Mais precisamente em Capoeira do Sul, é o bairro, né, a região onde nós estamos. Eu sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, na cidade onde eu cresci. Depois fiz o bacharelado em Teologia aqui nesse seminário. Em seguida fiz o mestrado em Teologia aqui também nesse seminário, o mesmo mestrado que o pastor Gilberto está fazendo agora. E fiz também mestrado em Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. E hoje trabalho aqui no seminário como professor e também coordeno a extensão universitária que cuida da capacitação teológica dos anciãos e líderes da igreja para a região do Nordeste e do Leste do Brasil. Isso, que ótimo. O pastor Classer, ele foi um contemporâneo meu também. Eu estava chegando e ele estava saindo, né? Mas é um prazer tê-lo aqui também. É um prazer estar com vocês. E vamos já entrar direto no assunto, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da hermenêutica, as regras hermenêuticas e falar como se interpreta a Bíblia e a maneira como não se deve interpretar a Bíblia. Pastor Classer, como fazer uma interpretação errada do texto? Pastor Gilberto, acho que essa é a maneira mais fácil de interpretar a Bíblia, mais simples, né? E eu penso que nos dias que nós vivemos, a maneira mais comum de interpretar errado a Bíblia é tirando o texto do contexto e aplicando as palavras da Bíblia a contextos completamente estranhos a quando a mensagem bíblica é dada. É claro que a gente tem, junto com isso, né, problemas, por exemplo, de ignorar o contexto histórico em que o texto foi escrito, desconsiderar o contexto literário mais imediato, às vezes pensar que determinadas palavras que são usadas no texto bíblico são usadas da mesma maneira que nós usamos hoje, e às vezes não é. Às vezes um conceito, uma palavra que está no texto bíblico, o conceito que está por trás dele, mudou com o passar do tempo, está falando de outra coisa. Então é muito fácil a gente pegar o texto bíblico com nossos olhos do século XXI, olhar o texto e já sair, esse texto se aplica para isso, esse texto se aplica para aquele outro, sem considerar essas coisas. E se você me permite dar um exemplo? Sim, claro. Eu queria ler aqui com o pessoal, para quem está acompanhando o blog, Filipenses 4, verso 13. Esse é um verso conhecidíssimo da Bíblia. Ele, inclusive, normalmente ele é aquelas miniaturazinhas que o pessoal tem em casa, né? Tá lá na estante, tem gente que até coloca no para-choque do carro. E a gente usa para diversas ocasiões ou para diversos momentos da vida, né? Então Paulo aqui em Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a maneira mais comum e normal de se pegar, que a gente usa, pelo menos, talvez que a gente mais veja esse texto sendo usado? Olha, eu quero me formar na faculdade de medicina. Então eu começo a ler esse verso, a usar esse verso quase como
um lema, uma motivação. Uma autoajuda. Uma autoajuda. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso me formar em medicina. A pessoa está querendo muito mudar de emprego e ela luta e às vezes não consegue, aí ela lê esse verso na Bíblia e diz, não, mas eu vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente acaba descontextualizando. E isso que você mencionou é muito importante. A gente acaba usando a Bíblia praticamente como um livro de autoajuda. Mas se eu leio o contexto, que é talvez a regra mais básica da hermenêutica, olha o que Paulo está dizendo a partir do verso 10. O verso 13 é o final do argumento de Paulo num parágrafo da carta dele. Ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando aqui dos filipenses que receberam a primeira carta. O verso 11 diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí, verso 13, Paulo termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, no contexto que Paulo está usando o texto, Paulo está dizendo assim, não importa o que aconteça, eu posso ser fortalecido pela presença do Senhor. Então, porque Paulo está falando de problemas, está dizendo assim, passando fome, eu podia passar fome, porque quem me fortalecia era Deus. Eu estava sendo perseguido, mas eu podia ser perseguido. Eu tinha capacidade de enfrentar a perseguição, porque o Senhor me fortalecia. Teve momentos que eu estava bem, e mesmo nesses momentos que eu estava bem, eu podia ser fortalecido no Senhor. Eu podia passar por esse momento da vida, porque eu estava com o Senhor. Então, Paulo nunca pensou nessas palavras como se fosse uma promessa absoluta de que tudo ia dar bem na vida. Na verdade, Paulo está dizendo que, independente das circunstâncias da vida, Deus podia fortalecê-lo. Então, a gente não pode tirar isso desse contexto e usá-lo de maneira errada. É verdade. Seria uma espécie de alegria pelo companheirismo de Deus? Independente das circunstâncias. Você acha que a cultura, ou então a cosmovisão da época, ela influencia a pessoa na maneira como ela vai também interpretar a Bíblia? Por exemplo, nós temos hoje uma coisa que está muito em alta, é o capitalismo, é o consumismo, a ideia de que eu só tenho valor, eu sou importante se eu ter algo e não se eu ser alguém, se eu ser. E essa ideia acaba, de certa forma, influenciando o mesmo pensamento cristão. Tanto é que nós temos igrejas hoje religiosas, protestantes, evangélicas, que defendem uma doutrina que tem muito a ver com o capitalismo, que é a doutrina da prosperidade. Então, por exemplo, quando pega um texto como esse, tudo posso naquele que me fortalece, esse texto pode ser traduzido como com frequência feito, da seguinte maneira: eu vou abrir um negócio e tudo posso naquele que me fortalece, as coisas vão dar certo, eu vou ser muito próximo, vou ganhar muito dinheiro, etc. Você acha que realmente essa influência, esse espírito capitalista, ele realmente influencia a mentalidade do cristão, na maneira de interpretar a Bíblia? Olha só, Gilberto, isso que você está trazendo é muito importante. Há alguns estudos hoje que mostram, por exemplo, que a teologia da prosperidade é a vazão religiosa do espírito do capitalismo que cerca a gente. Então, é uma explicação religiosa quase que para legitimar o espírito consumista, capitalista, do eu, da busca pela prosperidade financeira, pelo bem-estar financeiro nos nossos dias. Então, com certeza, a cultura que a gente vive faz com que a gente vá com determinadas lentes para ler o texto bíblico. Então, e essa, por si só, é um exemplo de uma maneira errada de ler o texto bíblico, que é não considerar o momento histórico em que o texto bíblico foi dado e ler o texto bíblico, na verdade, como ele pretendeu ser entendido no contexto em que ele foi escrito e não no que está acontecendo agora. Se a gente, e agora fazendo uma ponte com o que você está dizendo, com o próprio texto que nós acabamos de ler, quando Paulo escreve essas palavras, ele está na prisão. Então é impossível que Paulo estivesse pensando em prosperidade financeira ou em associar até liberdade do cárcere, estar liberto, estar livre,
ao escrever tudo posso naquele que me fortalece, associando isso com prosperidade financeira. Então, provavelmente era a última coisa que estava passando na cabeça de Paulo. Então, quando eu entendo o que Paulo está dizendo, isso é que vai poder me ajudar a fazer sentido disso nos meus dias. E, na verdade, como você está colocando, vai confrontar a minha cosmovisão. Vai dizer, olha, você está pensando que tudo tem que dar certo para você ter certeza da presença de Deus na sua vida. A Bíblia está dizendo que, às vezes, quando as coisas vão mal, quando você é perseguido, quando você tem problemas, isso também mostra que Deus está do seu lado. E, na verdade, num sentido assim muito maior, o que a Bíblia ensina, não importa o que esteja acontecendo com você, Deus quer fortalecer você em todos os momentos. Opa, verdade. Agora, como fazer, então, uma interpretação correta, mais adequada? Pronto. Então, eu fiquei pensando aqui em três coisas que são essenciais para se interpretar qualquer texto, na verdade, não é só a Bíblia. A gente pensa, quando a gente fala essa palavra hermenêutica, todo mundo pensa, isso é um jargão que é usado pelos teólogos para a gente não saber do que eles estão falando. Na verdade, a hermenêutica é interpretação, é a ciência da interpretação, que tem de ver não só com os textos bíblicos, mas com qualquer texto. Então, se a gente fosse assim, fazer um resumão das três principais coisas que a gente deveria levar em conta para interpretar o texto bíblico e qualquer outro texto, primeiro, a gente tem que levar em conta o contexto histórico no qual o texto foi escrito. A Bíblia como um todo, cada um dos livros da Bíblia, eles foram escritos num determinado momento histórico, numa determinada cultura, numa determinada língua. Havia determinadas ideias que circulavam naquele tempo. E quando eu entendo esse contexto, eu consigo compreender melhor as mensagens bíblicas. O segundo grande princípio é compreender o texto bíblico, qualquer que seja o verso, às vezes até um parágrafo inteiro, dentro do contexto do texto maior em que ele está inserido. E não ficar pensando. Esse exemplo que a gente acabou de dar é um exemplo claro de pensar um texto, até uma frase dissociada do contexto imediato em que ele foi escrito. Então, o contexto imediato, e aí pensando até em contexto literário imediato, é uma chave para a gente entender o que o texto está dizendo. E talvez a terceira grande coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em interpretação é ler um texto no seu sentido óbvio, antes de tentar interpretar o texto em sentidos que talvez sejam estranhos ao próprio texto. É claro que a Bíblia, e aí nós estamos aqui falando de Bíblia, usa figuras de linguagem, usa símbolos, mas o normal, o que mais acontece é a Bíblia estar falando coisas normais. Falando coisas sem usar necessariamente linguagem simbólica ou linguagem metafórica. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, de algum desses problemas que acontecem quando a gente vai compreender a Bíblia, e vou dar um exemplo agora do Antigo Testamento e não do Novo. Daniel no capítulo 12 e o verso 4, Daniel está terminando o seu livro, ele está recebendo mensagens proféticas, e há agora uma recomendação dada a Daniel no verso 4. Então, Daniel 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, olha, a primeira coisa que eu entendo do contexto... Esse texto é muito usado. Esse texto é muito usado para falar sobre o avanço da ciência. Né? Verdade. Agora, quando a gente vai ver por que isso foi dito a Daniel, não tem nada a ver com a ciência, ou a ciência, com o avanço científico, como a gente pensa hoje. Então, né? por favor, explica para a gente. Então, olha só. Daniel está terminando de receber uma visão, o anjo está encerrando as palavras que ele está falando para Daniel, está apontando para o tempo do fim, porque se a gente ver o verso primeiro, o primeiro verso, o anjo diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. Então, no final de todas as coisas, Miguel, como símbolo de Cristo, se levanta para dar encerramento às coisas. Agora, note só, no próprio verso nós temos as chaves hermenêuticas. O anjo diz assim para Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então, o anjo está falando da profecia que ele está dando.
E quando a gente faz um estudo mais profundo, a gente vê que nem tudo em que estava em Daniel estava selado. Algumas coisas em Daniel não eram para os seus dias, e outras coisas Daniel, inclusive, compreendeu. Quando a gente, por exemplo, faz um estudo comparativo entre Daniel 8 e Daniel 9, a gente vê que Daniel, quando o anjo vai falar com ele, ele vai dizer assim, ó, eu vou explicar para você a parte da profecia que você não entendeu ainda direitinho como ela funciona. Então Daniel compreendeu muito das coisas que ele viu, mas não tudo. E aí o anjo diz assim, sela o seu livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Vão esquadrinhar o quê? O livro. Então, o anjo está dizendo que nos últimos dias, o livro de Daniel ia ser lido. E as pessoas iam procurar o livro de Daniel para pesquisá-lo, para saber mais sobre as profecias que estavam ali. E aí a promessa, ou o entendimento do anjo é que nesse tempo, quando o livro de Daniel fosse esquadrinhado, o saber se multiplicará. Ou seja, o saber sobre as profecias, o saber sobre o que Daniel estava recebendo como revelação, que para os seus dias não fazia tanto sentido, mas para o tempo do fim era essencial. Daniel não tinha na cabeça dele, ele não tinha, não pensava na cabeça dele em ciência, conhecimento, avanço científico, até porque isso é uma coisa moderna, uma coisa que vem ali do finalzinho da Idade Média, os primeiros cientistas. Então não há como eu aplicar essas palavras de Daniel ao nosso contexto. Ou seja, Daniel não estava tendo uma visão sobre um transplante de coração. Exatamente. Sobre um avião pelo céu, um Exatamente. Automóvel, um microscópio, uma luneta, um celular. Nada disso. O anjo, na verdade, está pensando na profecia. Ok, bem claro, muito claro. Uma outra pergunta tem muito a ver com o que algumas pessoas pensam a respeito das regras hermenêuticas. Por exemplo, já aconteceu de alguém estar fazendo uma interpretação equivocada de um verso bíblico e eu então ir lá para explicar a essa pessoa o contexto do verso. E eu aproveitei e falei para ele sobre as regras de interpretação. E de repente ele virou para mim e disse assim, as regras de interpretação, a hermenêutica não veio de Deus, veio do diabo. E ele disse assim, que as regras de interpretação que os homens inventaram, esse negócio de hermenêutica que os homens inventaram, é para fazer com que a mesma coisa que aconteceu no período medieval, onde somente o alto clero é que dizia que tinha como fazer a interpretação correta da Bíblia. E hoje alguns deles aplicam isso aos teólogos, aos doutores, aos professores de teologia, dizendo que essas regras elas servem para nos fazer voltar a esse período medieval. E para transmitir a ideia, a impressão de que os membros da igreja, os membros leigos, as pessoas que não fizeram teologia ou não conhecem essas regras, são incapazes de fazer interpretação, que somente o alto clero adventista ou o alto clero de outra denominação é que seria capaz. O que você poderia dizer sobre isso, Classe? A regra hermenêutica veio do diabo mesmo? Olha, biblicamente eu não creio que seja esse o caso. Até porque, note, a hermenêutica não é uma coisa que está circunscrita, como eu disse várias vezes aqui, a hermenêutica ou a interpretação não é uma coisa circunscrita à Bíblia. Essa pessoa que conversou com você, e nós, por exemplo, quando estamos conversando aqui, ou qualquer pessoa quando conversa com outra pessoa, ela gostaria que as regras sadias da hermenêutica fossem utilizadas para haver comunicação. Então, quando eu digo, por exemplo, para minha esposa, meu bem, nós precisamos fechar a porta da frente da nossa casa. Ela gostaria, ou eu gostaria que ela me interpretasse de acordo com as regras hermenêuticas, que ela não pensasse que era a porta de trás e não da frente, que não é a porta da salvação, que é a porta da nossa casa. Então, que você não está dando uma ordem. Que eu não estou dando uma ordem, fazendo um pedido. Então, é impossível nós vivermos sem regras de interpretação. Na verdade, quando elas faltam, é que nós temos problemas de comunicação, que nós temos dificuldades de nos comunicar. O que acontecia, por exemplo, na igreja medieval, não é que não havia regra de interpretação, elas sempre existiram. É claro que houve avanços, houve maior compreensão, mas a grande dificuldade na Idade Média é que as interpretações, por exemplo, da Bíblia eram dadas e não havia como eu e você, leigos, que não pertencêssemos às classes clericais, acesso
a Bíblia para saber se as coisas eram realmente assim. Então, interpretação sempre existiu. Regras de como interpretar o texto sempre estiveram aí. O que acontecia na Idade Média é que nós não podíamos ter acesso a saber, é isso mesmo que o pastor está dizendo? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Porque se dizia muita coisa, como assim diz o Senhor, olha, Deus disse que há um inferno. Deus disse que se você não der tanto dinheiro para a construção desta igreja, você vai queimar tantos anos. Eu podia dizer qualquer coisa, porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A partir da reforma, quando houve esforço de muitas pessoas para que a Bíblia estivesse na mão das pessoas, continuamos precisando de regras hermenêuticas. Mas agora nós tínhamos acesso ao texto para comparar. A sua interpretação é válida? A sua interpretação condiz com o que o texto está dizendo? Então esse foi o grande avanço. Todos nós precisamos. E eu tenho pelo menos 2 exemplos na Bíblia mostrando que havia já na Bíblia, na própria Bíblia, necessidade de interpretação. O primeiro exemplo, por exemplo, está em Neemias. Neemias no capítulo 8 e o verso 8. O povo tinha voltado do cativeiro, eles tinham boa parte do que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. E Neemias e Esdras reúnem o povo para a festa e eles precisam agora mostrar para as pessoas a Bíblia. E lá no capítulo 8, verso 8, é dito como foi que os sacerdotes, os líderes da igreja de então, foram mostrar ou explicar a Bíblia para as pessoas. No capítulo 8, verso 8. 8, isso. Neemias, capítulo 8, verso 8. Lá está escrito assim: e leram no livro da lei de Deus, claramente, a leitura era clara, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. E aqui vamos aplicar as regras hermenêuticas que a gente acabou de discutir. Historicamente, o que havia acontecido aqui? As pessoas já não falavam hebraico, que era a língua em que as escrituras tinham sido escritas. Elas só falavam aramaico, que era a língua do Império Babilônico. A maior parte delas não tinha acesso à lei, não tinha acesso ao livro da lei. O que está acontecendo aqui nesse momento? A leitura da lei é feita, mas como a lei não foi dada no tempo do Império Babilônico, ela foi dada muito tempo atrás, no tempo de Moisés, o que os líderes tinham que fazer? Entender o que significava e agora explicar para as pessoas o que significava no momento histórico que elas estavam vivendo. Ou seja, não bastava apenas ler. Exatamente. Era necessário, depois de ler, dar a explicação. Dar uma explicação. Porque, note, pensando só em Moisés, mais de 1000 anos haviam se passado, desde que ele escreveu ao momento histórico que está se vivendo. Então, e aqui é importante mencionar que apesar das pessoas não terem acesso à palavra escrita como nós temos hoje na nossa Bíblia, aqui impressa e no celular, mas os sacerdotes não deram apenas explicações, eles primeiro leram o texto. Olha, o texto diz isso aqui. Agora vamos entender como isso funciona nos dias que nós estamos vivendo? Então, havia uma preocupação, porque o que estava sendo reconhecido aqui é que havia um abismo cultural, linguístico, havia um abismo temporal. Então, aquilo que tinha sido escrito precisava agora ser entendido no tempo em que as pessoas estavam vivendo. Então, e agora era necessário dar explicações. Olha só, e ele de maneira que entendessem o que se lia. Então, as regras de interpretação não são para obscurecer o conhecimento bíblico. Na verdade, é para que o conhecimento bíblico floresça. Fica claro aqui que, apesar do texto não ser claro nesse quesito, mas as pessoas não apenas ouviram explicações, elas leram o conteúdo bíblico. Elas podiam confrontar a explicação com aquilo que estava com aquilo que estava no texto. É para saber se fazia sentido. Se fazia sentido. É isso mesmo que está sendo dito, né? Okay. E tem um outro exemplo da interpelação de Jesus, lá em Lucas 10, 26. Em Lucas 10, 26, Jesus está lidando com os líderes da nação, especialmente os escribas, que eram os responsáveis por interpretar a Bíblia, interpretar a lei de Deus. E aí, em Lucas capítulo 10 e o verso 26, se nós vemos o verso 25, nós vemos que quem perguntou para Jesus foi um intérprete da lei. Ou seja, alguém que tomava a lei, o Pentateuco, especialmente todos os livros proféticos, e queria explicar isso para as pessoas. E queria, na verdade, colocar Jesus à prova, diz o verso. Aí no verso 26, olha a pergunta de Jesus.
Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Primeira coisa, o que está no texto? A segunda pergunta de Jesus, como interpretas? Jesus partiu do pressuposto que aquele intérprete da lei tinha algumas regras, ou pelo menos tinha algum modelo pelo qual ele lia a Bíblia. E agora ele quer saber qual é? Como é que você entende a Bíblia? E agora Jesus vai entrar nesse diálogo para poder discutir a questão do maior mandamento. E aí vai chegar à conclusão de que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o próprio Jesus tinha uma preocupação em saber qual é o modelo hermenêutico. Se a gente pudesse traduzir a pergunta de Jesus, como interpretas? Jesus está perguntando assim, qual é a sua hermenêutica? Como você interpreta o texto? Então, o próprio Jesus tinha essa preocupação. E quando a gente vai para o finalzinho lá de Lucas 24, os versos... o verso 27, de maneira especial, mas a partir do verso 25, Jesus diz qual era a sua hermenêutica. Dá pelo menos um vislumbre de como ele interpretava a Bíblia. Então, lá em Lucas 24, 27, diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, no mínimo, Jesus tinha um princípio hermenêutico. Se eu quero estudar um texto bíblico, um assunto bíblico, eu tenho que ver tudo o que a Bíblia diz sobre esse determinado assunto para compreender. No caso aqui, o assunto era ele. O que a Bíblia fala sobre o Messias? O que a Bíblia fala sobre a minha vida e obra? E ele fez isso. E eu queria só chamar a atenção, Gilberto, para uma coisa interessante. A palavra que está aqui como expunha-lhes, em grego é um verbo chamado diermeneo, da onde nós temos a palavra hermenêutica. Então, o que Jesus fez foi interpretar as Escrituras, usar um determinado modelo hermenêutico, regras de interpretação, para falar de si mesmo na Bíblia para os discípulos naquela época. Ótimo. Agora é claro, né, professor, acho que o senhor pode falar isso com muita propriedade. Estudar toda a Bíblia não significa pensar textos isolados do seu contexto. Exatamente. Né? Esse método de pensar textos ele é muito comum. Exatamente. E por isso se comete muitos erros. Porque nós, o que Jesus queria saber assim, há momentos na Bíblia que se fala do Messias, então se eles falam do Messias, eu posso estudá-los à luz agora desse conceito. Isso aqui fala do Messias, mas não posso usar um texto que não fala do Messias para explicar o Messias. Então, se havia uma preocupação em Cristo e dos próprios escritores do Novo Testamento, se nós fizéssemos um estudo mais abrangente, eles eram especialistas em estudar o texto dentro do seu contexto. O que às vezes nós achamos que o escritor bíblico está pensando, na verdade ele deu muito mais atenção ao contexto onde o texto estava escrito do que nós damos hoje. Verdade. Classi, significa que as regras hermenêuticas, elas não significam que as pessoas que fizeram teologia ou os doutores, especialistas em hermenêutica, é que somente eles podem fazer a interpretação da Bíblia. Não significa isso, né? Não, de maneira alguma. Mas isso também não significa que isso dê licença ou rédeas soltas para a ignorância. Exatamente. Na verdade, o que significa é que todos podem estudar a Bíblia. O que acontece, por exemplo, com pessoas que investem a sua vida em estudar a Bíblia? Eles vão se aprofundar em determinados temas, em determinados conceitos, e eles vão continuar expondo as Escrituras. Se você que não teve esse avanço todo, mas você tem um modelo hermenêutico, regras de hermenêutica, você vai ser tão capaz de avaliar o ensino desse doutor, desse mestre, de quem quer que seja, muito melhor do que quem não tem, porque você sabe como se deve interpretar a Bíblia. Você vai poder avaliar, inclusive com o texto bíblico, se aquele ensino é verdadeiro, levou em conta tudo o que precisa para se interpretar a Bíblia ou não. Na verdade, as regras hermenêuticas vão libertar você. Vão fazer com que você tenha a habilidade para discernir o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Qualquer pessoa, então, pode interpretar a Bíblia corretamente, desde que conheça as ferramentas adequadas, corretas para se interpretar a Bíblia. Porque se não tiver um padrão, se não tiver um método correto, adequado, cada um vai interpretar do jeito que ele acha que deve interpretar. Exatamente. E aí, nós vamos ter
leituras concorrentes, todo mundo vai achar que está certo e na verdade está todo mundo errado. E aí nós vamos ter um caos, e aí usando a imagem bíblica nós vamos ter uma Babilônia entre nós. E não é isso que Deus gostaria que nós tivéssemos. Como a história do elefante. Exatamente. E os cegos, né? Exatamente. Apalpando o elefante. Ok. Classe, os escritos de Ellen White também devem passar pelo mesmo crivo hermenêutico? Olha só, conforme a gente vai estudando a Bíblia, é interessante. E vai estudando Ellen White, que para nós são escritos importantes, preciosos, de acordo com a nossa teologia dos dons espirituais e a teologia do dom profético, como ele está escrito na Bíblia. Os mesmos problemas que nós temos na interpretação da Bíblia são os problemas que nós temos na interpretação de Ellen White. E olha que ela viveu aqui pertinho da gente, um pouquinho mais de 100 anos atrás. Então, na verdade, não é um problema de interpretação bíblica, é um problema de interpretação das simples regras hermenêuticas para entender qualquer texto. Nós temos esses mesmos problemas na interpretação de Ellen White. Então, normalmente quando nós vemos algumas distorções no uso dos escritos de Ellen White, é porque as regras hermenêuticas não foram utilizadas. Ou seja, a pessoa desconsiderou quando ela escreveu, o que ela escreveu, desconsiderou o contexto maior do que o que nós fazemos, que muita gente faz, por exemplo, com a Bíblia, que você muito bem mencionou, pensar frases, ou 2 ou 3 frases descontextualizadas, as pessoas fazem com a Ellen White. Pegam um trecho, às vezes uma frase, às vezes metade de uma frase, inclusive, e tomam isso completamente descontextualizado do tempo e do contexto literário e usam isso como prova de posição A ou posição B. Então, é um problema que nós temos também com Ellen White. Então, as regras que são infringidas para se estudar a Bíblia são as mesmas que são também infringidas para se estudar os textos de Ellen White. E as mesmas boas regras para se interpretar a Bíblia devem ser usadas para interpretar Ellen White. É porque, às vezes, a pessoa pensa uma citação, um parágrafo, e para ele está claro, está dizendo o que ele acha que está dizendo. Exatamente. Mas quando ele vai verificar todo o contexto, tanto para quem que Ellen White escreveu, por que ela escreveu, as considerações do contexto em que está centralizada aquela frase, a gente vai perceber que, na verdade, ela estava se referindo a outra coisa. Exatamente. Por mais que parecesse que não. Exato. Professor, que livros você indicaria para os amigos que estiverem interessados em se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre as regras hermenêuticas de como fazer uma interpretação mais adequada, correta da Bíblia? Ok. Eu queria indicar, então, livros para 3 níveis de estudantes. Alguém que está começando agora, que vai começar nesse mundo da interpretação. Alguém que já leu esses livros mais básicos, esses textos mais básicos, e vai começar a se aprofundar. E, em seguida, textos que, depois que você leu tudo isso aqui, você pode entrar neles, porque você vai ter agora um cabedal de conhecimento que vai habilitar você a aproveitar melhor esses últimos livros que eu vou citar. Então, o primeiro texto que eu queria indicar é o capítulo de Interpretação Bíblica, escrito pelo Dr. Richard Davidson, que está no Tratado de Teologia Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Uma das coisas mais importantes nesse texto é que, nesse capítulo do Dr. Davidson, que ele vai mostrar quais são os métodos de interpretação bíblica de acordo com a própria Bíblia. Então ele vai mostrar como levar em conta contexto literário, contexto histórico, a própria tradução da Bíblia, a própria comparação entre textos bíblicos, são coisas que nós vemos na Bíblia. Então ele vai ajudar a gente a entender que interpretação é um assunto bíblico também, não só um assunto da cabeça de quem interpreta a Bíblia. E um outro livro básico, que acho que todo intérprete, todo membro da igreja deveria ter para compreender a Bíblia, é o livro Compreendendo as Escrituras, que é organizado pelo Dr. George Reed e é publicado pela Unas Press. Eu acho que talvez já esteja esgotado, eu acho que eles já estão com planos de reeditá-lo, mas se você encontrar um sebo para adquirir o livro, ele vale a pena o investimento. O livro Compreendendo as Escrituras é um livro de hermenêutica produzido por teólogos adventistas e vai mostrar vários aspectos da interpretação, desde a história da interpretação, a teologia da revelação e da inspiração, como fazer a interpretação geral da Bíblia, e vai explicar como interpretar gêneros literários dentro da Bíblia.
algumas coisas eu preciso levar em conta quando leio as cartas de Paulo, que às vezes não são tão importantes para entender o livro poético. E há coisas que eu preciso entender dos livros poéticos que às vezes não ajudam a interpretar Paulo. E eles têm capítulos específicos sobre isso. Inclusive, tem um capítulo específico de como interpretar os escritos da irmã White. Então, é um livro bem completo que vai ajudar nesse processo. Para quem já passou desse nível e vai agora se aprofundar, eu recomendaria 2 livros. Um é o Entendes o que Lês, que foi escrito pelo Douglas Stewart e Gordon Fee. É um livro da capinha vermelha, produzido pela editora Vida Nova, se não estou enganado. Ele agora vai se aprofundar um pouco mais. Ele vai, apesar de ter um pouco de jargão teológico, ele vai explicar esse jargão e vai ensinar como interpretar diversos gêneros literários e como extrair a mensagem bíblica desses textos para nós. E um outro livro, e aí eu vi que você trouxe para a gente ver, é o Hermenêutica Adventista. Esse é um livro que foi produzido pela editora aqui do seminário. Eu, juntamente com o pastor Adenilton Aguiar e o pastor Jonatas Leal, organizamos esse livro. E ele é um livro que busca, os artigos dele são vários gêneros literários interpretados desde o ponto de vista adventista. Então, ele é a exemplificação de como usar princípios de interpretação na interpretação bíblica. Ele não ensina regras, mas então, ele exemplifica como usar essas regras para estudar a Bíblia. Ok, e como que o pessoal faz para adquirir esse aqui? Hoje esse livro pode ser adquirido na nossa editora. Infelizmente, por enquanto, você ainda precisa ligar aqui para o seminário. E a gente pode tentar viabilizar o envio desse livro para o pessoal. E qual que é o telefone? 3425 8000 você vai chegar aqui no seminário. Ok, é só pedir para transferir para a editora do seminário. Para a editora do seminário, entendeu? Você disca desse número aí, repete por favor. 3425 8000. Isso, o DDD 75. Aí você pede para a secretária transferir para a editora do seminário, ok? E eu quero encerrar com outros 2 livros aí, eles são mais avançados. Um é o Convite à Interpretação, dos autores Kostenberger e Patterson. Ele é um livro desse tamanho, quase 800 páginas. E ele vai se aprofundar em cada um desses gêneros, ele vai se aprofundar na interpretação. E o outro, que ele é bem mais técnico, é o livro A Espiral Hermenêutica, que foi escrito por Grant Osborne, também editado pela editora Vida, ele vai inclusive fazer considerações sobre o uso do grego, do hebraico, questões sobre semântica, gramática, sintaxe. Então é um livro bem mais profundo. Mas se você seguir esses passos, você vai poder aproveitar esse conhecimento nesses 3 níveis e se tornar um bom intérprete das Escrituras. Ótimo. Lá no blog tem um artigo do texto prova. Isso, de pastor Isaac Malheiros. Você pode ler esse artigo. Ele é importante para você entender essa questão sobre pensar textos isolados do contexto, e que é muito fácil da gente fazer de maneira errada e equivocada. Então leia lá o artigo que está no blog feofideismo.com, texto prova, ok? Professor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? E é um prazer ser seu aluno, viu? Claro, prazer é meu tê-lo como aluno. Ok, tem algumas considerações finais? Eu só queria incentivar você a se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, usar as devidas regras hermenêuticas que vão libertar a sua mente para conhecer as maravilhas da lei de Deus, da Palavra de Deus. Como diz o salmista, lá no Salmo 119, a grande oração de todo intérprete da Bíblia é: desvenda, Senhor, os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. E o processo hermenêutico ajuda a tirar essa venda e a gente a abraçar a Palavra de Deus como ela deve ser. Ótimo. Então não esqueça, você entra lá na página do Facebook, Fé ou Fideísmo. Nessa página, clica no curtir e depois você compartilha, viu? Para que outros também possam ter acesso. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que é isso.